estudo sobre a oração. E hoje o título da nossa lição é Oração e a Queda. E nós vamos estar vendo o que tem a ver a oração com a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Bom, nossos objetivos hoje é levar os irmãos a compreender que a queda, ela efetuou muitas dimensões na nossa existência, mas a pior coisa que a queda fez nas nossas vidas foi nos afastar de Deus, tirar a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Precisamos então, através dessa lição, queremos compreender que é possível um ser humano escolher uma maneira como construirá a sua vida, como construir especialmente uma nova relação com Deus. E uma coisa muito importante também, não transferir para os outros as responsabilidades. Se a responsabilidade é sua, então assuma, não transfira para os outros. Nosso textuário se encontra em Gênesis 3, de 8 a 10, que diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? E o homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então nós vamos ver sobre a queda do primeiro casal, né? Lá no Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui vimos que Deus, né, lá no Jardim do Éden, criação do primeiro casal, ele colocou uma árvore bem no meio do jardim, né? E ele falou que aquela árvore ali não era para tocar. Mas como a serpente ela é enganosa, então ela foi e levou, né, a mulher, na conversa, enganou a primeira mulher e ela caiu, né? Nós vimos ali que ela desobedeceu aquilo que Deus realmente havia falado. E ela, ao comer daquele fruto, né, aí veio a queda, né? Nós vimos que entrou o primeiro pecado do mundo, já foi a desobediência, né? Porque Deus havia já avisado que não podia, mas ela foi enganada. E assim nós vimos que eles não foram bem sucedidos, né? Devido, né, à desobediência, que eles não obedeceram às ordens de Deus, aquilo que Deus realmente havia falado. E aqui no último versículo mesmo fala, verso 5, né? Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os vossos olhos e sereis conhecidos do bem e do mal. Então a serpente, né, ela fez com que o casal caísse bonitinho, né? E levou, né, e Eva, né, foi na conversa, né? Então nós vimos aqui que depois, continuando, né, mais para frente, nós vamos ver que Deus, né, depois ele, quando ele percebeu, né, que aquele casal, eles até começaram a esconder-se de Deus, né? Aí Deus perguntou: onde estás, né?
Aí nós vimos que aí é que eles, né, quando eles perceberam, né, que eles haviam caído no erro, pecado, né, aí eles começaram até a fazer vestes, né, fazer roupas, né, porque eles sentiram, né, ali envergonhado, né, devido à desobediência. Bom, e a primeira experiência, né, bem do princípio aqui dos seres humanos, foi, antes de falar consigo mesmo, foi se comunicar com Deus, né? Antes de comunicar com qualquer pessoa, ele já comunicava com Deus aqui. No Jardim do Éden, a primeira voz que os seres humanos pôde ouvir, que Adão pôde ouvir ali, foi a de Deus, né? Ele teve contato com Deus, que foi de ouvir a voz de Deus. Já não mais assim. Depois da expulsão do Jardim do Éden, falar com Deus passou a ser uma tarefa que exigia empenho de todos os nossos esforços. Tanto é assim, o próprio Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e vós me buscareis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isto é, depois da expulsão do paraíso, Deus passou a requerer de nós um grande empenho existencial. Amém. Então, o mais trágico, né? A queda, ela foi o mais trágico evento da história humana. Uma vez que todas as nossas tragédias posteriores foi por causa da queda. Então, a queda, ela foi um marco mesmo na história do homem. A queda se refere à ruptura dos seres humanos com Deus, por causa do pecado. Então, a ruptura com Deus ocorreu por termos aceitado a proposta satânica. Qual que era a proposta satânica? Era transferir o eixo decisório da nossa vida de Deus para nós próprios. Então, até aquele dia, o eixo decisório era Deus. O homem estava ligado a Ele. Quem decidia era Deus. Mas o homem estava debaixo da proteção e do senhorio de Deus. Mas a proposta do diabo foi falar: não, vocês podem escolher. Vocês não precisam aceitar, né, ficar debaixo das decisões de Deus. Vocês podem tomar o eixo decisório das suas vidas. E até hoje nós estamos, muitos seres humanos, né, muitas pessoas estão tendo, né, o eixo decisório das suas vidas nas suas mãos. Eles escolhem o que vão fazer, o que vão fazer. E até dizem: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não era assim desde o princípio. No princípio era Deus que mandava, era Deus que orientava. Então, se perguntássemos, né, o que nós podemos fazer aqui neste belo jardim? Então, certamente, né, eles responderiam, né, podemos fazer praticamente tudo, né, podemos fazer tudo. Mas se perguntássemos, e o que não se pode fazer aqui? Eles responderiam, apontando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo aquela árvore? Não podemos comer e nem mesmo tocar no fruto que ela produz. E se nós ainda perguntássemos por quê, eles responderiam: porque Deus proibiu. Então nós vimos aí que Deus, né, ele foi uma ordem, né, que Deus deu ali, né, ele proibiu, né, e devido Satanás, né, a serpente, ter enganado a mulher, né, então nós vimos que ela desobedeceu, né, quando Deus realmente havia falado, né, que não podia tocar naquela árvore. Bom, o primeiro casal aqui, eles tinham plena consciência do que era certo ou errado. Entretanto, o eixo decisivo aqui de suas escolhas morais e éticas estavam centradas em Deus.
Era Deus quem dizia o que era certo ou errado. Não comer o fruto não era uma decisão tomada no isolamento de suas consciências. Não comer do fruto era um ato de obediência a Deus. Então aqui nós vemos que tudo dependia aqui da obediência, né? Deus sabia ali, orientava eles, mas na hora de tomar uma decisão ali, sempre era Deus. Mas Deus, nessa situação toda aqui, pois tudo aquele acontecimento que aconteceu ali, da árvore, do fruto, a questão aqui da obediência. O comer ou não comer do fruto seria um ato de obedecer a Deus. Verdade. Satanás disse: com certeza não morrereis. Olha a inversão, né? Deus disse: no dia que comerdes, vocês vão morrer. Mas Satanás disse o contrário. E é o que ele sempre faz, né, diz? Ele muda aquilo que é certo, né? Criou a cana, Deus criou a cana e ele criou a pinga. E assim vai indo. É verdade. Então ele disse: na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Adão e Eva aceitaram os argumentos ardilosos da serpente, a ideia da proclamação da autonomia em relação a Deus. Pareceu ser muito sedutora e convincente. Afinal, eles mesmos deviam assumir os seus próprios destinos. Como eu já disse, eles mesmos se tornaram, então, o eixo, né, das decisões. O eixo já não estava mais em Deus. Deus ficou de lado. E ao nos perdermos de Deus, de nós mesmos e também um dos outros, a queda afetou toda a dimensão da nossa existência, sobretudo a capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Tanto é assim depois do impacto da queda e da expulsão do jardim do Éden. E seguiram mais de 200 anos sem que ninguém buscasse a Deus. Só depois do nascimento de Enos, filho de Sete, é que o nome de Deus passou a ser novamente invocado. Mesmo assim, desde o nascimento de Enos, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Até os nossos dias, a experiência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. Por quê? Por que a oração é um desafio para todos nós? Eu acredito que um pouquinho, o inimigo às vezes tenta atrapalhar, atenta por coisa, não querendo falar. E isso, né, Edith, a gente vê que desde o começo ali ele está em ação, como hoje também não é diferente. Ele está em ação, e o que ele puder fazer para tirar a nossa intimidade, o que ele puder fazer para levar os nossos olhos para aquelas coisas que não tem nada a ver com Deus, ele vai fazer. E uma das coisas que ele tenta tirar hoje é isso de nós, essa comunhão, essa intimidade com Deus. E é isso que, a começar nos nossos lares, a gente tem que estar firme, falando de Deus e ensinando aos nossos filhos a ter essa intimidade com Deus. Por que passamos a tentar nos esconder de Deus? Depois da queda, os seres humanos instintivamente passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo. Então nós vimos aí no livro de Gênesis, né? Narra como tudo isso aconteceu. Deus, como era de costume, andava pelo jardim, no final da tarde, pelo jardim. No momento em que os passos de Deus foram ouvidos, o primeiro casal, agora na condição de pecador, se escondeu. Então eles reconheceram, né? Quando Jesus passou ali, né, a passear pelo jardim, a perguntar por eles, né, aonde eles estavam. Então eles começaram a se esconder de Deus, fugir da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás?
o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Está lá em Gênesis, onde a gente já leu, né? 3, do verso 8 ao 10. Oração e medo não combinam. Ou nós oramos, ou nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui fala que muitas vezes, né, não é diferente, né, daquela época, que aconteceu com o casal, né, quer dizer, eles ficaram com medo de Jesus, né, ali quando Jesus foi à procura, perguntar por eles. Então, que fala que não combina. Hoje não é diferente, né? Quantas pessoas, né, que muitas vezes, né, tem medo, né, de aproximar-se de Deus, realmente conhecer a Deus, né, a procurar, né, a buscar ao Senhor. E aqui nós vimos que Deus, né, Ele sempre está à procura da pessoa, né? Onde estás, né? Então, nós vimos aqui que aquele casal, né, eles ficaram com medo. Eu creio que eles se sentiram inseguros ali naquele momento, né? Então, hoje não é diferente, né? Quantas pessoas, talvez, né, sentem-se inseguras e tem medo, né? Ao invés de realmente estar buscando o Senhor. Por que Adão não teve liberdade, né, de encontrar Deus, de conversar com Deus? Exatamente porque ele reconheceu, né, que ele estava em pecado. Então, assim acontece conosco. Quando nós vamos à presença de Deus, a luz de Deus revela em nós a nossa verdadeira identidade. Então, para estar na presença, por isso que às vezes, é uma das outras razões, você colocou a questão do inimigo, né? Ele nos afasta, ele coloca coisas na nossa cabeça, coloca coisas para nós fazermos, para nos ocupar e não ter tempo de orar. Mas uma outra coisa que nós descobrimos aqui é que o pecado nos afasta, né, de ter comunhão com Deus. Então, quando estamos na presença de Deus, tem que ser com sinceridade. Se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder. Então, se nós temos um pecado, vamos correr de Deus? Não, vamos nos aproximar de Deus, sinceramente reconhecer o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor, né, pelo nosso pecado. Aí entra a oração de confissão, né? E aí João 1 fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos limpar de todas, né? Então, se temos pecado, se todos nós temos, né? Devemos apresentar ao Senhor humildemente, confessar os nossos pecados e resolver aquele pecado, né? Muitos pastores já fizeram essa ilustração do cano, né? Que o pecado é como sujeira no cano igual nós temos em casa, né? O encanamento de casa, o encanamento da água. Então, o pecado é como aquela sujeira que vai acumulando até entupir o cano. E vai dar um trabalho danado, né? Então, nós não podemos deixar o pecado acumular nas nossas vidas, no nosso cano de relacionamento com Deus, né? Precisamos estar confessando os nossos pecados e voltando para o Senhor. Mas parece que Adão não teve esse relacionamento tão íntimo mais com Deus, né? E as próximas gerações também foram 200 anos, né? 200 anos se escondendo de Deus, se afastando de Deus. O pecado, né? Afastando as pessoas de Deus. É muito triste isso, né? Porque passamos a ter dificuldades de aceitar a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Então nós vamos ver que quando aquele casal foi confrontado, né, com Deus, né, foi à procura deles, né, perguntando onde eles estavam. Então Adão, ele admitiu, né, que ele reconheceu que havia pecado, mas ele transferiu, né? Só que ele transferiu aquela responsabilidade, né, dos seus atos, né, para
a mulher, né? Quer dizer, Foi a mulher que tu me deste. Ele jogou toda a culpa. Um jogando a culpa em cima do outro, né? Nós vimos ali que ele não quis assumir, né? Assumir consigo mesmo, porque ele jogou a culpa toda na mulher. Ele falou assim, mulher que tu me deste, Como né? se dissesse, não, eu sou bonzinho, não fui eu que fiz isso, foi a mulher que você me deu. Então, E ainda, como diz, joga a culpa um pouquinho pra Deus, a mulher que você me deu. então ele apontou para ela, né? Falando que ela, né, tinha cometido o erro, né? Jogou a culpa toda nela. E ele disse, a mulher, né, que tu me deste, né? Me deu da árvore e eu comi. Está lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 12. Então nós vimos aí que a oração verdadeira, né, é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Então eu entendo aqui que muitas vezes, né, nós, né, como aconteceu com Adão, né, jogar a culpa toda na Eva, então muitas vezes nós temos que assumir, né, aquilo que nós realmente, né, fizemos, aquilo que realmente muitas vezes não agrada a Deus. Então a gente fala que a oração verdadeira, né, é aquela que realmente, quando nós oferecemos, né, a nossa vida, né, nós realmente assumimos, né, diante de Deus, reconhecendo que nós somos dependentes dele, que nós realmente precisamos dele, né? E assim, só assim ele vai agir, né, nas nossas vidas. Amém. Bom, Gênesis 3:13, ele nos fala, a serpente me enganou e eu comi. A mulher falando para Deus, né? O nosso tópico aqui fala assim, passamos a nos ver como vítima das nossas circunstâncias. A gente vê aqui, o que aconteceu aqui? Será que a gente tem que, como se não tivesse, ela falou que como se não tivesse nenhuma outra alternativa para ela, não, uma serpente, né, me ofereceu e eu comi, como se não tivesse, porque ela tinha outra opção, ela podia ter obedecido, mas ela não obedeceu. Então, em vez de fazer o lado mal, as coisas ruins, Jesus nos ensinou outra forma, né? Ele fala assim, ele inaugurou uma nova forma de pensar. Jesus proclamou aos seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. As nossas escolhas têm que ser diante de Deus, não de acordo com a circunstância que eu estou vivendo. Não a circunstância me levar a tomar uma posição, que foi tomar uma atitude conforme a circunstância. Foi o que Eva fez aqui. Mas Jesus nos ensinou que é possível um ser humano escolher a maneira como construir a sua vida. Jesus ensinou que era possível amar em vez de odiar. Amar em vez de odiar. O que o Senhor estava fazendo? Ele estava nos ensinando que apesar de tudo, a escolha ainda está em nossas mãos. A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando estava no jardim do Getsemane. Ele aceitou abrir mão da sua vontade, para quê? Para fazer a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Não era fácil, né? Foi Não era preço fácil. Um preço, eu imagino ali do Getsemane, viu, Edith? A Bíblia diz que o suor dele se transformou em sangue. O sofrimento que foi, a agonia que foi, que ele passou ali, e ele chega, Senhor, eu fico me colocando assim, às vezes, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente quer que, né? E aí você fala, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O que o Senhor tem para mim? Foi o que Jesus fez. Senhor, não a minha vontade. Minha vontade, como se diz, eu não ia para a cruz, eu não ia morrer naquela cruz, mas a minha missão foi essa. Como a gente viu lá na primeira missão, né? Que a missão de Jesus era aquela. A missão dele era pregar a palavra para que as pessoas se convertessem, voltassem para Deus. O ministério dele não era só de cura, mas o principal era pregar a palavra de Deus. Então Jesus nos ensina isso aqui, não fazer a nossa vontade. Então nós temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus.
Irmãos, nós temos aí, né, o exemplo do primeiro casal lá no Éden. Então, como eles trocaram, né? O que eles fizeram ali no Éden? Trocaram a oração por uma aventura trágica. Trocaram um relacionamento profícuo com Deus, que todos os dias eles tinham aquele relacionamento com Deus, pela busca da autonomia. Então, essa é a mensagem do Jardim do Éden. O homem simplesmente saiu do eixo, buscou a sua própria vontade. Agora nós temos um outro exemplo, né, o exemplo de Jesus, lá no Getsemane. Lá no Getsemane, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo como Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a lição que nós preparamos para os irmãos, queríamos compartilhar com os irmãos. O que é a queda, né? O que a queda arruinou, né? A queda veio arruinar a nossa relação com Deus. Mas Jesus veio restaurar essa relação, nos ensinar com o seu exemplo a escolher sempre fazer a vontade do Pai. O Senhor abençoe cada um dos irmãos, tenha uma semana abençoada, frutífera, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém.